Até agora, a gente tem tratado de funções que têm o domínio num subconjunto aqui dos reais, um intervalo, uma coisa assim, e o contradomínio em Rn. Por que que a gente tem feito isso? Porque é fácil calcular limite do lado de cá, quando você tem aquele quociente, né? Esse quociente aqui, f de A mais ΔT menos f de A dividido por ΔT. Se o domínio não fosse de números reais, a gente não ia conseguir fazer esse quociente aqui, né? Então, quando o domínio são os números reais, o resto das operações todas você faz em Rn, numa boa, né? Que é a diferença de vetores e produto por escalar. E depois o limite, que você faz também coordenada a coordenada, e aí você consegue também calcular o limite, né? Então a gente tem feito tudo muito assim, de R para Rn. Quando aqui é também um RP, a gente tem usado alguns artifícios para reduzir o problema de novo para essa situação, né? Qual artifício a gente usou? A gente usou duas coisas. Uma delas, o domínio, na verdade, está aqui, é um RP, e a gente vai para um RQ. E eu quero calcular essa coisa de derivada no ponto A. A primeira coisa que a gente fez foi dizer assim, vamos variar só a coordenada x, né? E aí a gente reduz o problema, porque quando você varia só a coordenada x, você está em cima dessa reta aqui, que é como se fosse os números reais, né? Você podia fazer a mesma coisa com a coordenada y. Vamos variar só a coordenada y e andar para cima, né? E fazer a derivada. A gente colocava as outras coordenadas como sendo constantes e variava só uma delas. Então, em vez de ser uma função de várias variáveis em Rn, virava uma função de uma variável só, e a gente conseguia determinar a velocidade dessa coisa que a gente está imaginando que está andando ao longo do tempo em cima dessa linha reta, né? E aí, essa foi a primeira coisa que a gente fez. Isso tem uma vantagem, que é o seguinte, é fácil de fazer a conta. Você tem uma função lá de x, y, z, você trata y e z como se fosse constante e deriva com respeito a x. Pronto, você calculou a derivada parcial com respeito à primeira variável. Ou você trata x e z como se fosse constante e deriva com respeito a y, né? Então, além de ser um conceito útil, assim, de ter reduzido o nosso problema para um outro problema conhecido, né, que é quando o domínio é de números reais, além disso, é fácil de fazer a conta, porque você vai simplesmente tratar as outras variáveis como se fosse constante e derivar com respeito a uma delas, que é coisa que a gente já está cansado de fazer, né? E aí, de um ponto de vista conceitual, no entanto, esse é bom que é fácil de fazer a conta. Agora, de um ponto de vista conceitual, talvez você queira saber como é que a função varia no ponto A, aqui no ponto A, quando você anda, não na direção dos eixos, mas quando você anda numa outra direção qualquer, né? E aí isso deu origem à derivada direcional, né? Você escolhe uma direção, é representada por um vetor, e aí você tem uma reta que ao longo do t você caminha em cima dessa reta por essa equação aqui, né? Onde, a princípio, esse vetor v, como a gente queria só pensar em derivar em direções, é natural que as pessoas queiram tomar o vetor v como sendo um vetor unitário, né? E aí a conta é exatamente a mesma. Você faz f de A mais
TV menos f de A dividido, e aqui você põe TV, e aqui você divide por T, né? Agora, você poder... No fundo, o que a gente está fazendo é, de novo, reduzindo o problema para um já conhecido, porque agora o nosso domínio não é mais RP, o nosso domínio é esse T aqui, que é o que está variando. A gente está andando em cima dessa reta aqui, né? No fundo, a gente está derivando essa função aqui, ó, f composta com a reta. Essa função, ela sai de R e vai para RQ. Então, a gente está reduzindo para um caso que a gente já conhecia, né? Compondo com um caminho, certo? Perdão. Bom, logo depois que você faz essas contas todas, você percebe, tá, mas por que eu quero me limitar a VT norma 1? E aí a gente, pelo menos nesse curso aqui, não é o que os livros que a gente adotou fazem, mas a gente vai usar vetores V aqui que não são necessariamente vetores unitários, porque essencialmente o que eu quero é passar em cima desse ponto A numa certa direção com uma certa velocidade e ver como é que isso faz com que a função varie do lado de lá. Essa é a derivada direcional, que para a gente não é só uma direção, mas uma velocidade. Passar no ponto A com velocidade V em linha reta, é isso que a gente está fazendo, né? Bom, agora eu queria fazer a coisa de um jeito diferente, que é pensar menos nesses limites e mais nesse tipo de fórmula aqui, né? Como é que é essa fórmula? Eu tenho f calculado num ponto próximo, em algum sentido, próximo de A, né? Quer dizer, A mais uma diferençazinha. Eu já vou colocar com o TV aqui. TV. Então, próximo do ponto A vai ser o f de A mais... Agora eu vou escrever isso aqui diferente também. T vezes o que a gente chamou de derivada direcional da função f. Só que na direção desse vetor V. Vou fazer tudo colorido aqui. Então, da mesma forma que a gente tinha a velocidade quando o domínio era real, você tem agora a velocidade com que a f varia do lado de lá, que é um vetor, quando você anda em cima dessa reta e tal. E essa velocidade do lado de lá, que agora não é mais f' de A, mas é a derivada de f de A, quando você anda na direção V, certo? Vai levar a gente a ter essa aproximação aqui. Mais um erro, né? Esse erro depende tanto do valor de T quanto de V. Eu vou colocar assim. Na verdade, o erro depende desse termo todo aqui, né? Bom, a gente está fazendo isso daqui. Eu queria olhar para isso de um outro jeito, que é o seguinte: o que eu estou dizendo é que eu quero aproximar a função f por uma função que é muito mais simples, que é uma constante mais um andar em linha reta com determinada velocidade constante, mais um erro, né? Por que eu estou fazendo isso? Se eu quero saber onde que a f vai estar daqui a um tempo, né? O que vai acontecer com a f depois que você caminhar em cima dessa reta? Esse tipo. Se você quer estudar isso, por que você não olha direto para o valor, para a própria função f, né? Porque essa daqui é mais fácil de calcular, de trabalhar, né? Essa função aqui
é uma constante, mas uma coisa que é muito fácil, né? Por isso que a gente falava em taxa de variação, né? Aqui agora é velocidade de variação. Porque se você sabe, por exemplo, você está lá no cálculo 1 e você calculava aquele delta y sobre delta x e tomava o limite, a derivada, você diz assim, quando eu vario o delta x, o delta y é tantas vezes o delta x. Então, se for mais, esse aqui vai ser mais. E assim por diante. É uma função muito simples de se trabalhar, né? Então, eu queria aproximar a função por uma coisa simples, só que isso vai me fazer ter um erro, né? E a propriedade que esse erro tinha, que era uma propriedade interessante, era essa daqui, ó. Deixa eu apagar isso. No fundo, se você pegar esse f de a aqui constante e passar para o lado de lá, fica assim, f de a mais tv menos f de a. Isso é igual a esse resto ali, né? Se você dividir agora por t, esse t aqui desaparece e aqui vai ficar dividido por t. Quando você toma o limite disso daqui é exatamente esse carinha aqui. Então, isso daqui é igual a derivada na direção de v de f de a, mais esse erro, né, sobre t. Eu dividi tudo por t, né? O que acontece é que aqui já tinha um t, então cancelou. Quando você toma o limite aqui, esse cara aqui é igual a esse, quando você toma o limite. O que significa que esse aqui tem que ir para zero, né? Então, um jeito de dizer que essa fórmula escrita desse jeito, quando você escreve assim, que esse cara aqui é a derivada, no caso a derivada direcional, é dizer que essa ρ de tv aí, quando você divide por t, isso vai para zero, quando t vai para zero, né? Então, a gente usa esse tipo de formalismo para dizer que essa aproximação que a gente fez, em algum sentido, é uma boa aproximação. Ou seja, na verdade, para dizer que esse vetor aqui é a derivada direcional do v e tal. É isso que a gente fez no cálculo 1, é isso que a gente está fazendo agora, né? Esse t aqui, a gente poderia, em vez de ter usado t, a gente poderia ter usado o módulo do vetor tv. Isso também ia para zero, porque esse carinha aqui cancela com... Isso aqui é igual a valor absoluto de t, norma de v, né? Então cancela esse com esse e fica de novo dividido, só que pelo valor absoluto isso vai para zero. É mais ou menos a mesma coisa. Bom, de qualquer forma, o que a gente quer fazer agora? A gente quer continuar com esse tipo de tratamento aí, só que a gente não quer mais se restringir a uma direção só. Então eu tenho o ponto A, a função f manda esse cara num f de a, e eu vou pegar e vou andar um tanto v, e eu queria ver mais ou menos como é que essa variação aqui no domínio, ele leva a qual tipo de variação aqui no contradomínio, certo? Eu queria fazer uma coisa assim, ou seja, eu vou escrever f de a mais v vai ser f de a mais alguma coisa que vai ser muito fácil de calcular, mais um erro. Então, a variação nossa é o v, e você vai ter um erro, vou escrever assim, tudo colorido, não sei se está ajudando, um erro que depende desse tanto que está variando aqui. Se for pouquinho, aquele lá é pouquinho, né? Se for muito, aquele lá é muito. Certo? E aqui no meio,
Eu quero que tenha uma coisa que seja basicamente fácil de calcular. Eu vou escrever assim: T de V. Então, essa coisa aqui era muito fácil de calcular, quer dizer, você estava andando em linha reta com velocidade constante igual a V, passou um tempo T, quanto que você se deslocou? É só multiplicar tempo vezes a velocidade e você tem o deslocamento, né? Então é uma aproximação que é fácil de fazer a conta. Agora você perde com isso, porque isso não é a função f, é uma simplificação da função f. E aí então por conta disso você vai ter um erro, né? O que eu queria fazer é colocar uma função fácil de calcular aqui, mas que fosse de RP em RQ. Certo? Então você pode escolher esse V aí para qualquer direção e saber como é que essa variação do lado de cá vai fazer a função se comportar do lado de lá, mas com uma aproximação. Uma aproximação como? Uma aproximação que seja fácil de fazer as contas. E o que é uma aproximação fácil de fazer as contas de RP em RQ? Se a aproximação for fácil demais, ela pode não ser boa o suficiente, né? Ela pode nem existir. Agora, se a aproximação for difícil demais, ela pode não ser muito útil. Então, uma coisa que é fácil de fazer as contas de RP para RQ são as transformações lineares. Ok? Então, o nosso objetivo é pegar uma função f em torno de um ponto A, fazer uma aproximação desse jeito. É o valor que ela tinha mais uma variação resultante da variação no domínio, uma variação lá no contradomínio. E aí como é que é essa variação? Eu vou calcular usando uma transformação linear. Por que transformação linear é fácil? Bom, de RP para RQ, essa transformação você representa com uma matriz. Se você tiver um bando de números aí, você conhece a transformação para qualquer V. É muito mais fácil de tratar do que a função f, né? E aí a gente vai exigir, da mesma forma que a gente estava fazendo antes, porque isso aqui você pode escrever sempre, né? Isso aqui é igual a qualquer coisa que você quiser, mais um erro. Só que o seu erro pode ser astronômico, assustador. Então, a gente não quer só escrever assim. A gente quer que esse erro seja bom, em algum sentido, né? E esse erro bom para a gente vai ser o seguinte: ρ de V dividido por norma de V. Isso aqui vai para o vetor zero, quando o vetor V vai para zero. Então, num certo sentido, o que está escrito aqui é que o erro vai para zero muito mais rápido do que o erro no domínio vai para zero. Certo? Então, o nosso objetivo é isso. Quando isso acontece, quando a gente consegue escrever a função f assim, satisfazendo isso daqui, e esse t, uma transformação linear, não vou rabiscar mais. Então, esse cara é uma transformação linear e o erro satisfaz isso. Quando isso acontece, eu vou dizer que essa t aqui é a derivada. Nossa, horrível. Vou já usar a notação. Eu vou escrever essa t aí assim. Essa t é a derivada da função f no ponto A. Certo? Não é mais um vetor, não é mais um número. No cálculo 1 era o número. Uma semana atrás era um vetor. Agora é uma transformação linear. Certo? Então, você tem a função f, você tem o ponto A. Você conseguiu aproximar a função f por uma constante mais uma transformação linear, então você diz que essa transformação linear é a derivada da função f. Certo? A dúvida que fica aqui é:
Tá, e como é que eu calculo isso? Né? Calculo isso vai ser mais para frente, ok? É isso.